Boa tarde, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Pega a visão aqui de Romano 8, versículo 9. Vós, porém, não está na carne. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro, que as palavras saiam com unção, com poder de curar, de libertar e abençoar. Em nome de Jesus, cristãos. Boa tarde, vocês cristãos, que Deus abençoe. Vós, porém, não está na carne. Romano 8, versículo 9. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Hoje, quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Se eu não sou de Deus, eu sou de alguém. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o diabo. Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço a palavra do diabo. Hoje, Deus, vós, Romano 8, versículo 9, vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Este tal não é dele. Se eu não sou de Deus, eu sou de alguém. Mas quando eu recebo o Espírito Santo, entrega a sua vida para Jesus, se batiza nas águas, creia na Bíblia e obedeça a Bíblia. Você vai ver o resultado. A Bíblia é a palavra de Deus, do Criador, que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar, que criou a natureza, os animais e as águas. Romano 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições nesse tempo presente será comparada à glória que há de ser revelada em nós. Porque, Romano 8, versículo 18. Porque tenho para mim por certo que as aflições nesse tempo presente não é comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a aflição que você está passando nesse tempo presente não é comparada à glória que vai ser revelada em você, na sua vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, família. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que aconteça pelo século do século na sua vida. Vocês cristãos e na vida dos seus familiares. E eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na minha vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento. Que as aflições no tempo presente não é comparada à glória que há de ser revelada. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na minha vida. Hoje você vai passar por aflição, por perseguição, por calúnia, por difamação, por traição. Jesus falou que nós vamos sofrer nessa terra, vamos passar por aflições muito grandes nessa terra. Nós vamos sofrer as consequências pelas nossas... João 16, versículo 33. Porque tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você tem que ter o bom ânimo se você está passando por aflição, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida financeira, seja na sua saúde, seja no seu ministério, no seu casamento. Tem momentos difíceis na nossa vida que a gente passa, que eu posso falar disso, que eu tenho passado por isso, mas mas Deus é bom para conosco. Está aqui em Salmo 73. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Você que é limpo de coração, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 73, versículo 1. Deus é bom para aqueles que é limpo de coração. Você tem que passar por aflição, você vai passar por luta, por perseguição, calúnia, difamação, traição, injustiça, maldade. Ninguém vai entender você, ninguém vai compreender você, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos, as aflições que você está passando. Você tem que passar, como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Aquele que não passa por aflição, ele não é escolhido de Deus. Então você que é escolhido de Deus, você vai passar por aflição, calúnia, difamação, traição, injustiça, maldade, ódio, seja por parte dos cristãos, seja por parte de pastor, bispo, obreiro, diácono, presbítero, jovem, seja por parte da sua família. Mas Deus fala assim no Salmos 34, versículo 6, clama este pobre e o Senhor ouve e o salvou de todas as angústias. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Provais e veis que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que nele confia na palavra de Deus. Aí fala no versículo 15,
Salmos 34, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. Deus ouve o clamor do justo. Você que é justo aí, Deus ouve o seu clamor. Você que obedece a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, que entregou a vida para Jesus, se batiza nas águas, crê na Bíblia. Aí fala assim no Salmos 34, versículo 17. O justo clama e o Senhor ouve e livra de todas as angústias. Você está angustiado aí por causa do problema sentimental, financeiro, saúde, ministério, casamento. Clame a Deus. E Deus vai te livrar de todas as angústias. Muitas são as aflições do justo, mas de todo o Senhor livra. Deus está livrando você de todas as aflições hoje na sua vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, família. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus está te livrando das aflições hoje na vida, sua vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, família. Salmos 34 está se cumprindo na sua vida hoje. Versículo 19, na sua vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, Deus está te livrando, você e sua família na vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo século do século, está vindo de Jesus. Eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na minha vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, Deus está me livrando das aflições na minha vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento, eu profetizo e determino esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na minha vida também. Deus está te livrando das aflições hoje. Muitas são as aflições do justo, mas de toda o Senhor livra. Salmos 34, versículo 19. Deus já está te livrando de todas as aflições. Nós temos que passar por aflições para ajudar aqueles que estão passando por aflições. Quando a gente pelas aflições que a gente está passando, a gente possa ajudar os nossos irmãos que estão passando por aflição. Deus não abandona você nas aflições. Ele sempre está contigo. Clame a Ele, Ele vai te responder. Seja na sua vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério, casamento. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem uma grande aflição. Seja no casamento, seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, seja na vida financeira, seja na saúde, seja no ministério, ele passa por aflição. Mas Deus livra de todas se ele clamar. Se ele crer na Bíblia e obedecer a Bíblia, Deus vai mudar a vida dele, como mudou a vida de Jó. Jó teve perda. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a esposa, Jó perdeu os bens materiais dele, Jó perdeu, me perdoe, não perdeu a esposa não, ele perdeu os bens, ele perdeu sim o amor da esposa, porque a esposa dele tinha nojo dele por causa que ele fedia a podre, a carniça. Ele perdeu o amor da esposa por um tempo, a esposa abandonou ele perdeu o amor da esposa, não perdeu a esposa, ela não morreu, morreu os filhos dele, mas ele perdeu a riqueza, perdeu a saúde, mas ele não perdeu uma coisa, a paz. Ele não perdeu o amor para com Deus. Ele ficava triste, decepcionado. Mas ele não perdeu o amor por Deus. Nunca perca o amor por Deus. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Você tem que amar Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu pensamento. Segundo é amar o próximo ante mim. Jó amava os filhos dele. Ele perdeu a Deus. Ele perdeu os filhos, mas não perdeu a Deus. Nunca coloque o coração em nada. Deus, você vai perder, mas você vai ganhar. Deus, Ele é justo juiz. Ele faz justiça na sua vida todos os dias. Ele está lutando pela sua vida todos os dias. Você que é escolhido, você que é santo. Creia na Bíblia e obedeça a Bíblia. E você vai ter um grande resultado. A Bíblia é a palavra de Deus, do Criador, do céu e da terra, do mar e da natureza. Se você obedecer a Bíblia, você vai ter um grande resultado. Você pode ser dizimista, pode ser ofertante, você pode ser... Ore 3 vezes por dia, jejue 3 vezes na semana, ore 3 vezes por dia. Se você orar 6 horas da manhã antes de sair para o serviço, orar 6 horas antes, quando chegar na igreja, ou orar em casa, quando você não for para a igreja, chegar em casa do serviço, ore de madrugada, se você puder orar à meia-noite, 3 horas da manhã, você que é cristão, você que é um jovem cristão, você vai ter um grande resultado. Sem santificação, você não verá Deus. Você tem que santificar para vencer todas as batalhas, porque a nossa luta é espiritual, é contra os demônios. E você lutando, você vai vencer todas as áreas da sua vida. Creia na Bíblia e obedeça a Bíblia. Muitas são as aflições do justo, mas de todo o Senhor livra. Versículo 17, Salmo 34, o justo clama e o Senhor ouve e livra de todas as angústias. Você que está angustiado hoje, clame a Deus. Muitas são as aflições do justo, mas de toda Deus livra. Deus está livrando você de todas as aflições na sua vida espiritual, sentimental, financeira. Nada que você está passando é por causa do pecado. Por causa da sua obediência à palavra de Deus. Você vai sofrer nessa terra, vai passar por muitas aflições, muitas mesmo. Mas Deus vai te livrar de todas as aflições.
seja na sua vida espiritual, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida financeira, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela é espírito e vida. E Deus abençoe. Você vai vencer em todas as aflições. Quando você clamar a Deus, quando você buscar a Deus, se santificar diante de Deus, orar 3 vezes por dia, ler a Bíblia todos os dias, você vai ter resultado. Que Deus abençoe.